Olá, pessoal. Estou aqui para mais uma aula, né? Então, quero saudar todos. Espero que tenham conseguido resolver a lista de exercícios aí. Tenho respondido algumas dúvidas, alguns questionamentos, mas eu achei poucos, tá? Então, se você tem dúvidas, se você está com dificuldade de resolver alguma questão da lista, me manda uma mensagem, me manda, né, WhatsApp no horário comercial, tá? O nosso horário comercial é à tarde e à noite, tá? Até as 10 da noite, ok? Que é o horário de funcionamento do curso de Matemática e Física, né? Funciona. Quer dizer, eu não sei se ainda tem turma à tarde, acho que não. Acho que só são turmas à noite. Ah, não, tem algumas turmas à tarde também. Inclusive estágio da tarde. Mas enfim, né? Então, na aula de hoje a gente já vai iniciar outra unidade, tá? E na sequência, né, dessas aulas, né, quando eu finalizar essa unidade que fala de matrizes, o que vai acontecer? A gente vai ter uma lista de exercícios também dessa unidade e tem uma atividade avaliativa, né? Então eu vou somar as duas listas, né? Que aí eu vou ter 5 pontos no total, mais 5 pontos da nossa primeira avaliação, tá? E aí então eu tenho uma nota de 0 a 10 como nossa primeira nota da disciplina de Matemática Elementar 2, ok? Então, começando aqui então essa nova unidade, a gente vai tratar basicamente de matrizes, né? Definir operações com matrizes, é basicamente isso a aula de hoje, né? Vamos ver alguns tipos de matrizes, e na sequência, né, na aula seguinte, na aula de quinta-feira, a gente já avança para a questão de determinantes, ok? Então, talvez seja uma aula mais curta essa aula de hoje, né? E é isso. Então a gente vai tratar de operações envolvendo. Vamos iniciar a unidade falando de matrizes, tá? Deixa eu só mudar aqui, né? Então, a gente já tem aqui a nossa definição do que seria uma matriz. Matriz é uma tabelinha, né? Basicamente uma tabela em que a gente dispõe nessa tabela, né, elementos. E esses elementos eles estão agrupados, né, de acordo com a informação de linha e coluna, né? Eu consigo, por exemplo, localizar qualquer elemento nessa tabela baseado nessas informações relacionadas à linha e coluna, né? E aqui eu coloquei um exemplo, né, em que eu tenho uma matriz A e eu dispus elementos, né, na linha A, já na primeira linha, né, dessa matriz. Aí é representada pelo elemento A11, A12, a primeira linha, A13 até A1N. Né? O que viria a ser essa representação de A11, A12, A13? Essa notação é usada para representar um elemento e indicar a posição. E indicar a posição que esse elemento ocupa, né? Ocupa na minha matriz, né? E essa notação aqui, peraí, não era isso que eu queria, era isso, né? Então a indicação aí é que eu tenho então uma matriz de elemento, né, A1, 1, A1, 2, A1, 3, né? E aí como eu não defini uma quantidade, né, específica, né, de elementos nessa matriz, de quantos eu coloquei aqui reticência indicando que isso vai de A1 até N. Então essa aqui é a minha primeira linha da matriz, né? Cada elemento desse, a matriz A, né? Cada elemento desse aqui vai representar um número, vai representar um valor numérico que vai assumir, né, aqui dentro dessa matriz. Né? E esses coeficientes aqui, 1 e 1, vão indicar, né,
as posições de linha e coluna, né? São representados como sendo os elementos A e J, em que o os elementos I e J, desculpa, A seria o termo, seria o valor numérico, né? Em que o I representa a linha, né, que esse elemento ocupa, e o J representa coluna. Com essas duas informações eu consigo calcular qualquer elemento da minha matriz, né? E continuando aqui essa matriz, né? Aqui já seria a segunda linha, então, primeira coluna. Na segunda linha, né? Continua na segunda linha, então, segunda coluna, e assim por diante, né? A2, 3, a reticência, e aqui em vez de A1, agora eu tenho A2, porque eu estou trabalhando com a segunda linha até a N, né? Deixa eu fechar aqui o colchetes. E aí, na terceira linha eu tenho essa representação, a mesma coisa, né? A1, 3, A3, A3, 1, desculpa, A3, 2, A3, 3, reticência até A3N, né? E aqui, né, vamos indicar agora uma reticência aqui, né, para definir que esses elementos aqui, eles podem assumir também a quantidade de linhas, né, até um valor n aí definido, tá? Mas esse valor n é um número que eu consigo definir, é uma quantidade limitada de elementos, né? Eu estou trabalhando com um conjunto aqui de valores, com uma quantidade de valores finito, né? Não é algo que caminha para o, né, pro infinito. Então aqui, ó, na linha n, então eu teria o elemento a n1, porque ele pertence à primeira coluna. Aí eu vou ter o elemento AN2, porque ele pertence à linha N e à segunda coluna, e assim sucessivamente, o elemento AN3, reticência, até o elemento ANN, né, que vai indicar o elemento que ocupa, né, a última posição da minha matriz. De modo que, se eu quiser, por exemplo, identificar um número qualquer dentro dessa matriz que ocupa a terceira linha e a terceira coluna dessa matriz, então eu consigo localizar baseado nessa informação de que ele pertence a uma linha e ele pertence ao mesmo tempo a uma coluna. Então, por exemplo, esse elemento A3, 3, aqui, deixa eu pegar só um, tá, A3, 3, tá, esse elemento, né? Pertence à terceira linha da matriz, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha da matriz, e pertence também à terceira coluna da matriz, né? A interseção dessa coluna com essa linha, né, define um único elemento, que é o elemento justamente A3, 3, ou seja, que ocupa a terceira linha, a terceira coluna da matriz. Ok? Se eu quisesse saber qual é o elemento que ocupa a segunda linha, a primeira coluna, né? Então eu vou lá, na segunda linha, aqui, primeira coluna. O elemento da interseção é esse, é o A21, ok? E aí, então, definindo, consigo localizar esse elemento na minha matriz A, ok? Então isso é notação de matriz, eu consigo fazer essas representações dessa forma, né? A matriz sempre representada por uma letra maiúscula e os elementos pertencentes a essa matriz, né, quando não definidos, né, vão aparecer na forma de letras minúsculas, de acordo com a matriz que tu usar, com a letra que tu usar para indicar a matriz, e posição de linha e coluna, né, para indicar que esses elementos pertencem a uma linha e pertencem a uma coluna, e que você consegue localizar eles de modo fácil, baseado nessa informação. Ok? Então, voltando aqui para a nossa telinha, né? Então, há aquela anotação aqui embaixo, nesse último parágrafo aí. Só uma diferença ali que eu usei, né, para indicar a última linha, né? E na verdade o mais adequado seria realmente isso, porque aqui se eu estou dizendo que
Porque aqui eu teria que... aqui eu coloquei o último elemento como sendo n. Isso só vai acontecer quando eu tiver uma matriz quadrada, e a gente vai ver daqui a pouco, né, o que seria uma matriz quadrada. Então vamos usar uma outra letrinha só para indicar que a representação aqui pode ser um valor diverso e eu ter uma matriz aqui de outra ordem. Então vou usar o m como foi colocado no exemplo, tá? Só para não usar o mesmo n lá. E A2, 3, e aqui ficaria então a mn. Dá para ver direitinho, o pincel saiu meio apagadinho aqui. Então eu estou usando o m agora, tá? Só para indicar que essa matriz pode ter uma quantidade de linhas diferentes do número de colunas. É isso que eu queria deixar claro, né? Porque quando eu represento, né, nn, né, coloquei o n e o n, eu estou indicando que essa matriz tem a mesma quantidade de linhas que colunas, né? Seria uma matriz quadrada, né, adiantando as coisas aí. Mas pode acontecer de essa matriz não ser quadrada, então fica mais adequado usar uma letra diferente aqui para representar essa linha que eu desconheço, né? A linha M, ok? Então, feita essa correção, então, assim. E aí, esse último elemento, né? Na verdade, não o último elemento, né? Mas a quantidade de linhas que a minha matriz apresentar e a quantidade de colunas que essa matriz apresentar, que eu estou escrevendo no quadro e eu esqueci de mostrar. Aqui, então, quantidade de linhas da minha matriz, né? Sempre a última linha vai indicar, né, a quantidade, né? Porque eu estou contando 1, 2, 3, né? Então o elemento M vai indicar a quantidade de linhas que essa matriz possui, né? E o elemento N indica a quantidade de colunas que essa matriz possui, né? Estou contando, né? 1, 2, 3, 4, contado mesmo, né? Quantas colunas. E aí, então, eu vou ter a ordem dessa matriz. É uma matriz de ordem M por N. É ordem mesmo, tá? Ordem M por N, né? É uma matriz que tem uma quantidade M de linhas e uma quantidade N de colunas, né? Se esses dois valores forem iguais, se M for igual a N, então a matriz é quadrada, ou seja, a quantidade de linhas da minha matriz é igual à quantidade de colunas da matriz, mas nem sempre isso acontece. Eu posso ter uma matriz, né, de ordem 2 por 3, 2 por 5, 2 por 1, enfim, né? Vai depender aí do tipo de matriz que você estiver trabalhando, tá? Mas, então, definimos então a ordem da matriz aí baseado na quantidade de linhas e a quantidade de colunas que essa matriz apresenta, certo? Avançando um pouco mais, a representação. Como é que eu posso representar uma matriz? Eu posso colocar os valores todos entre parênteses, é uma opção, né? Eu posso colocar os valores todos em colchetes, né? Ou eu posso colocar com essas barrinhas duplas aí, ok? Aqui eu representei colchetes, é a forma que eu mais, né, mais gosto de representar a matriz, na forma de usando colchetes, mas isso aqui poderia ser um parênteses, tá? Essa representação aqui poderia ser um parêntese também, tá? Assim. Ou poderia ser a barrinha dupla, né? E não teria problema nenhum para indicar que isso aqui também é uma matriz, certo? Então são essas três possibilidades aí que vocês vão ver nos livros de matemática, né, quando forem estudar matrizes, né? Então essas três possibilidades aí de representação de matriz, na forma de apresentação das matrizes né, dentro de parênteses, dentro de colchetes ou dentro de barras duplas, né? Os elementos, né, da matriz, né? Quais são os elementos da matriz? Tudo que está dentro da matriz e a indicação da letra que representa a matriz, né?
Os elementos dentro da matriz são indicados por letras minúsculas, tá? Como eu havia comentado com vocês, né? Letrinha A, a matriz é a matriz A, azão, né? Azão indicando que a matriz é a matriz A, né? E as letrinhas dentro, então, seria representada, né, de maneira minúscula, né, a letra A como os elementos dessa matriz. E os índices A e J acompanhados aí, né, indicando, né, para a gente saber, né, posição de linha e posição de coluna que cada um daqueles elementos possui, qual é a posição em que eles estão indicados, né? Eu poderia representar a matriz de modo como está colocado, não devia ter apagado minha matriz, mas enfim, de modo como está colocado aqui em amarelo, né? A matriz A é formada pelos elementos A e J, né, de ordem M por N, e aí você vai indicar aonde é que está, qual que é o intervalo em que... Tem que mudar aqui. Qual que é o intervalo em que esses elementos eles estão, né? Então, nesse caso, 1 tem que ser menor ou igual a I, que é menor ou igual ao elemento M da minha matriz. A mesma coisa acontece com N, né? 1 menor ou igual a J, que é menor ou igual a N. Ou seja, essa ordem, a ordem da matriz, ela sempre vai estar no intervalo definido de valores, né? Quando a gente fala de intervalo, eu gosto sempre de fazer essa representação na reta, né? Do elemento 1 aqui. Porque que acontece, né? Para a matriz apresentar uma ordem, para a matriz existir, ela tem que ter linhas e tem que ter colunas, ok? Então, de cara você já sabe que o M não pode ser 0, né? Porque uma matriz sem linha não é matriz, né? E uma matriz sem coluna também não vai ter nada, não vai ser uma matriz, ok? Não é nenhuma matriz vazia, eu acredito que nem tem essa definição de matriz vazia, porque a própria definição diz que né, uma representação de valores dispostos entre linhas e colunas, né? Então, se não tem nada ali, não é matriz, é só um espaço vazio. E aí, então, de cara, né, é por isso que fica representado dessa forma, né, que o 1 é menor ou igual a I, né? I representa a quantidade de linhas que essa matriz possui, né? Mais uma vez, I representa a quantidade de linhas. E uso a igualdade aqui para indicar, né, que o 1 é menor ou igual, né? Mas o que diz para a gente é que o valor I, na verdade, ele pode variar de 1 até um valor definido, né? Ou até a ordem da matriz, ok? E aí eu vou dispor o elemento M aqui. E aí o nosso I pode variar nesse intervalo aqui, ó, tá? O I, ele vai variar nesse intervalo aqui, né? Pode ser 1? Pode. Eu posso ter uma matriz que tem apenas uma linha? Posso ter uma matriz que tem apenas uma linha. Pode ser M? Pode, né? E aí eu teria o M como sendo a quantidade de linhas da minha matriz. Não está definido M, indicando que ele pode ser um valor, mas é um valor finito, né? Um valor que eu consiga enumerar, que eu consiga contar, porque a quantidade de linhas de uma matriz deve ser um valor
enumerável, é um valor que eu consigo contar, que eu consigo definir. Então, isso aqui para o elemento I. A mesma coisa acontece para o elemento que representa, elemento não, a quantidade de colunas, né? Aqui variando agora até N, né? O nosso J variando de 1, isso aqui é 1, até N, ok? E aí é o mesmo princípio, né? Eu posso ter uma matriz com uma coluna só? Posso ter uma matriz com uma coluna. Posso ter uma matriz com duas colunas? Posso ter uma matriz com 3, com 4, com 5, com 6, 7 colunas? Posso. Posso ter uma matriz com N colunas? Pode, desde que eu consiga contar, né, quantas colunas ela possui. Esse N aí representando então a quantidade. E aí, esses valores, né, M e N, vão definir então a ordem da minha matriz. Ok? Certinho? Assim, e esse I e J aí, né, são valores, né, são números naturais também. Como é que é essa questão de naturais, professor? São números positivos. Tu não pode ter esse IJ está representando uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas. Então, significa que eles não podem ter um valor negativo. Eu não posso ter uma matriz com menos duas colunas, com menos duas linhas. Então, tem que ser um número natural. E IJ tem que ser um valor positivo, um valor que assuma uma quantidade de contagem que seja maior, que seja diferente de zero, né? É isso, basicamente, essa notação. Então, usamos essas informações para definir aí o que seria uma matriz. E aí a gente avança agora, né? Começa a tratar aí dos tipos de matrizes, né? Quais são os tipos de matrizes que a gente possui? Né? Quais são os tipos de matrizes que a gente consegue identificar? Né? O primeiro deles é a matriz quadrada. Então, eu tenho uma matriz, né, como o próprio nome já diz, uma matriz quadrada. E aí, o que acontece nessa matriz? A quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Né? Quando isso acontece, né, eu tenho uma matriz quadrada. Né? Um exemplo de matriz quadrada, por exemplo, é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Menos 1, 3, 2 e 4. É uma matriz quadrada, porque ela tem uma linha, duas linhas, e ela tem uma coluna, duas colunas. Então, a ordem dessa matriz é 2 por 2, e ela é uma matriz quadrada. A quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Uma matriz 3 por 3 também é uma matriz, né, de ordem já, uma matriz quadrada, tá? E aqui observa que eu estou dispondo elementos, né, de modo aleatório, né? E o que aconteceu, professor, com aquela representação de A e J, né? Para onde foi? O que aconteceu, né? Por que não está aparecendo? Aquele A e J representa os elementos que podem aparecer na minha matriz. Eles ficam subentendidos. Se eu pedisse para vocês definirem aí qual é o elemento dessa matriz que ocupa a segunda linha e a terceira coluna, ou seja, o elemento A23, você iria lá na sua tabelinha, na sua matriz, e iria contar a segunda linha, primeira, segunda, interseção com a terceira coluna, primeira, segunda, terceira. Então, aqui ó, o elemento A23 na minha matriz é o 6. Ok? Então, aquela representação é a título de informação apenas, de disposição dos elementos baseado com a posição que eles ocupam na linha e na coluna da matriz. Ok? Quando eu junto quantidade de linhas e quantidade de colunas, eu estou definindo a ordem da matriz. E aqui, então, nesse caso, eu tenho uma matriz 3 por 3. Né? Professor, qual é o elemento que ocupa a terceira linha, quarta coluna dessa matriz? Ora, essa matriz é uma matriz de ordem 3 por 3. Significa que ela tem 3 linhas e tem apenas 3 colunas. Então, o elemento A34, né, não existe nessa matriz, porque ela não tem uma quarta coluna. Ok?
Se ela não tem uma quarta coluna, então eu não consigo definir o elemento A34 para essa matriz. Mas uma matriz de ordem 5, né? Ou até mesmo uma matriz que possua, né? Mas aqui a gente está falando de matriz quadrada, né? Mas vamos pegar só uma possibilidade aqui, né? Fugindo da matriz quadrada. Esse é o primeiro exemplo, né, de matriz quadrada, mas tem outras matrizes que não são quadradas. Então, vou mostrar aqui. Vamos mostrar uma matriz que possua esse elemento A34 sem necessariamente ser uma matriz quadrada. Então, 1, 2, 3, 4, tem que ter 4 colunas, né? E menos 1, menos 2, 0 e 1, sei lá. E tem que ter 3 linhas também, né? Então, vamos lá. 1, 3, 4, 4. Essa matriz aqui ela já possui o elemento A34, mas ela não é quadrada, né? Ela tem 3 linhas e 4 colunas, então ela tem ordem 3 por 4, ela é de ordem 3 por 4, ok? Isso aqui é um 4, não é um 9, tá? Entendido essa diferença aí, pessoal? Então, a ordem, né, da matriz sempre vai relacionar número de linhas com número de colunas, isso é a ordem da matriz, né, sempre linha e depois coluna, né, para definir a ordem da matriz. E nesse caso em específico a gente estava definindo o que seria uma matriz quadrada, né? E agora sim eu posso usar aquela representação, né, que eu defini no começo, para a matriz quadrada, que era justamente aquela indicação de que os elementos A e J eles vão coincidir, né? Então, A11, A12, vou indicar até o 2 e vou colocar reticência aqui, e o A1N, aqui o A21, o A22 e o A2N, e aqui reticência eu vou indicar o elemento AN1, AN2, reticência ANN. Aqui sim eu faço a representação desses dois valores iguais, né? Indicando a mesma letrinha, o N e o N, ou seja, aqui, né, o meu I, na verdade a ordem, né, se a gente fosse representar dessa forma, a gente teria essa igualdade, né, o M igual a N, né? Se M é igual a N, eu posso dizer que posso assumir, né, que a quantidade de linhas e a quantidade de colunas é igual. Mas nesse caso, a nossa representação aqui eu usei a letrinha N, então de modo que de cara você consegue definir que essa matriz é uma matriz quadrada, mesmo que você não tenha, né, todos os elementos aí, né? Uma outra característica que as matrizes quadradas vão apresentar, né, vão aparecer, e essa é uma característica interessante que a gente vai, né, abordar mais na frente quando tratar de determinantes, é uma informação essencial, é a questão da diagonal, né? Você consegue traçar a partir de uma matriz quadrada duas diagonais, a diagonal principal, né? E aqui eu vou representar uma matriz, né, quadrada na forma dos elementos A1, A12, A13, A12, não, opa, A21, A22 e A23. E aqui A31, A32 e A33. Então o que acontece aqui é o seguinte, né? Na diagonal principal, você vai ter os elementos pertencentes a essa matriz em que o número de colunas coincide com o número de linhas, isso na diagonal principal, né? Aqui, ó, a diagonal principal. Se é uma matriz de ordem 3, na diagonal principal ela vai ter 3 elementos.
né? Se é uma matriz de ordem 4, ela vai ter uma diagonal principal com 4 elementos também. Então essa é a nossa diagonal principal. Diagonal. Aqui a característica é que o teu I é igual ao J, né? I é igual a J. Ok? A outra diagonal é a diagonal secundária, né? Na diagonal secundária, que é justamente formada também por 3 elementos, já que essa é uma matriz de ordem 3 por 3, né? Nem coloquei a ordem aqui. Vou colocar aqui em cima, a ordem 3 por 3. Então aqui eu tenho diagonal secundária. Aqui, se você somar o elemento I e J, o que vai acontecer? Isso vai ser igual a, né, ao número de linhas, ou o número de colunas tanto faz, né, já que são iguais, vamos representar aqui o número de linhas, mais 1. Se você somar o elemento que representa a linha mais o elemento que representa a coluna, ou seja, 3 mais 1, vai dar 4. Essa matriz ela tem 3 linhas ou 3 colunas, aqui faria sentido tanto para a linha quanto para a coluna. Mais uma unidade, então o resultado seria 4. Sempre, ó, 2 mais 2 dá 4, né? Ou seja, linha mais coluna é igual a indicação, né, da quantidade de linhas mais 1. Então, se tem 3 linhas, a mesma coisa aqui, ó. Sempre que você fizer essa soma, o resultado sempre vai ser a quantidade de linhas ou a quantidade de colunas adicionado de 1, já que são iguais, né? O mesmo valor, linha e coluna aí. Então essa representação faz sentido, ok? Então, diagonal secundária também é importante numa matriz quadrada, ok? Diagonal principal, os elementos A e J coincidem. Eu esqueci de colocar o 3. Então aqui é A33, né? Ou seja, a posição de linha coincide com a posição de coluna. Então, linha e coluna, elementos iguais, linha e coluna são iguais. I é igual a J na diagonal principal, sempre. Quantos elementos tem na diagonal principal? Depende da ordem da matriz. Se for uma matriz quadrada de ordem 2, vai ter apenas 2 elementos na diagonal principal. Se for uma matriz quadrada de ordem 3, 3 elementos na diagonal principal. Se for uma matriz quadrada de ordem 5, mesma coisa, o mesmo princípio, né? 4, né? Falei 4. 4 linhas e 4 colunas, então a matriz tem 4 elementos na diagonal principal. Sempre linha coincidindo com a coluna, né? I igual a J. Na diagonal secundária, né, que é a nossa diagonal, nossa segunda diagonal, o que vai acontecer? Se tu soma linha e coluna, né, o resultado dessa soma é sempre uma ordem a mais, né, um valor a mais do que a quantidade de linhas, né, que tu tem. Então, se tu tem 4 linhas, né, você está tratando de uma matriz que tem 4 linhas na tua diagonal principal, 4 linhas e 4 colunas, a soma dos elementos de linha e coluna na diagonal secundária vai ser igual a 5, né? E a mesma coisa quando você fizer para outros elementos todos. Tá. Esses elementos de diagonal principal e diagonal secundária só aparecem em matriz de ordem, né, em matriz quadrada, né? Ah, por que isso, professor? Porque numa matriz de ordem, sei lá, matriz A tem ordem 3 por 2, né? Indicada aqui, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, A1, A1, 2, 2 colunas, né? A1, 2, A2, 1, A2, 2 e A2, A3, A3, 1, A3, 2.
ok? Então essa é a nossa matriz de ordem 3 por 2. E não é uma matriz quadrada, obviamente, porque ela tem 3 linhas e 2 colunas, né? Por que eu não consigo traçar uma diagonal aqui, ó, professor? Não seria uma diagonal? Não. Para ser diagonal, observa que a diagonal, o que seria correto, seria traçar a partir daqui e ter mais um elemento nessa posição aqui, o nosso elemento A33, ok? Então, se você liga o primeiro elemento da tua matriz com o último elemento, né? Nesse caso deu certo, não ficou ninguém pelo caminho, mas em alguns casos tu vai ter termos aqui, né? Em que isso não é possível, você não consegue fazer. Não estou dizendo que tenha a diagonal, estou dizendo que esse traçado aqui deu certo. Eu não tive que passar na metade, passar pelo meio de um elemento, né? Cortar um elemento pela metade. Mas isso não significa que é diagonal, não é essa a divisão, né? Não é essa a definição, na verdade. Ok? A definição é que, dependendo da ordem da matriz, tu tem, né, a mesma quantidade de termos na diagonal principal. Mesma quantidade de termos na diagonal principal, de acordo com a ordem da matriz. Se a matriz é de ordem 2, né, quadrada de ordem 2, ou seja, 2 por 2, duas linhas e duas colunas, ela vai ter 2 elementos na diagonal principal, né? E assim sucessivamente. Mas aqui você tem uma matriz que não é quadrada, ela tem 2 linhas e 3 linhas e 2 colunas. E aí, como é que fica a diagonal? Não existe diagonal principal para esse tipo de matriz. E para as outras matrizes, né? Todas que não são quadradas, ok? Não vai ter esse elemento aí de diagonal principal e diagonal secundária, ok? Avançando um pouquinho mais. Matriz linha. Uma outra. Então, matriz quadrada, matriz que tem quantidade de linhas igual a quantidade de colunas. Uma matriz linha é uma matriz em que a quantidade de linhas é sempre igual a 1, ou seja, tu pode ter n colunas, mas tu vai ter só uma linha aí nessa matriz. Aqui a representação, né? Aqui a representação que foi colocada, né? É uma matriz que tem uma única linha, né? Ou seja, A11, A12, A13, né? Tem várias colunas, ó. Uma coluna, duas colunas, três colunas, até a coluna N, mais apenas essa primeira linha da matriz. Nesse caso, tu tem uma matriz linha. Uma definição bem simples. Matriz linha só tem uma linha. E a matriz coluna do mesmo modo, né? Eu vou ter uma matriz que vai ter apenas uma coluna. Ou seja, o n agora é que é igual a 1. Né? A ordem dessa matriz aqui é uma matriz... Opa! Que eu usei o exemplo anterior para indicar aqui, mas a ordem é 1 por n. E numa matriz, vou pegar aqui um outro exemplo, vou colocar uma matriz B. A ordem agora, ó, ela pode variar em termos de linha. Então eu posso ter n linhas e uma coluna apenas, né? Já que é a matriz coluna, ok? Então nesse caso, eu vou ter um exemplo mais ou menos desse tipo. Ó. A1, nosso primeiro elemento definido na primeira coluna. Eu vou ter o elemento A21, A2, A3, A31, reticência, AN1, ok? Então essa é a matriz coluna, ok? Então definição também bem óbvia, né? Uma matriz coluna apresenta uma quantidade limitada de colunas, ela vai apresentar uma única coluna. Linhas aí ela pode ter várias, né? Mas colunas apenas uma. Isso na matriz coluna. Na matriz linha, né, que foi o exemplo anterior, já é o contrário. A quantidade
limitada é a quantidade de linha, que ela vai ter uma única linha, e na quantidade de colunas ela pode apresentar aí várias colunas sem problema. Ok? Então essas definições aí bem simples, né? Tratando de matriz e linha e matriz coluna até agora, né? E matriz quadrada também não é algo de outro mundo. Na matriz triangular, né, eu posso ter duas situações. Matriz triangular, né? Então eu vou ter os elementos, né, e aí eu vou definir isso baseado na diagonal principal, né? Eu vou ter que definir aí justamente a questão da diagonal principal. Eu vou ter que, né, já ter esse conceito em mente. O que é a diagonal principal? É a diagonal em que os elementos, né, que ocupam linha e a coluna coincidem, né, na mesma linha, na mesma coluna, mesma linha, mesma coluna, né, mesmo valor de linha é o mesmo valor de coluna para esses elementos. Então, é diagonal principal. Se tem diagonal principal, você já sabe o quê? Que a matriz triangular ela só pode ser quadrada, né? Porque não tem... não vai ter outro tipo de matriz que vai apresentar diagonal principal e diagonal secundária. Mas aqui o passo é definir matriz triangular, né? E a informação que a gente tem é é baseado na diagonal principal. Então aqui a minha matriz A, ela possui elementos dispostos aqui, né? E aqui eu vou colocar um exemplo numérico, né? 1, 2, 5, 0, 3, menos 2, 0, 0 e 1. Aqui é um exemplo de uma matriz triangular. A minha diagonal principal, né? Aqui, ó, definida, né? Ou seja, primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna. Os elementos aí pertencentes à diagonal principal. A ordem dessa matriz, 3 por 3, portanto, uma matriz quadrada, né? 3 elementos, né? 3 elementos na diagonal principal. E ela é triangular por quê? Porque esses elementos que estão abaixo da diagonal principal, eles são iguais a zero, ou seja, a matriz, né, e se você fosse olhar, né, partindo desse ponto, você teria isso, né, uma espécie de triângulo aqui baseado na diagonal principal, né. E isso pode acontecer, né, né, quando for, né, abaixo da diagonal principal, então tu vai ter uma matriz triangular inferior, né? Se isso for acima, né, que pode acontecer também, você ter uma matriz do tipo quadrada, né? E aí o elemento da diagonal principal, vou repetir o exemplo só mudando a posição aqui. Então, 2 e 5, 3, e aqui eu usei o 0, menos 2, 0, 0 e o 1 aqui. Ok? Aqui nesse caso, ó, os elementos iguais a 0 estão acima da diagonal principal. A diagonal principal aqui é formada pelos esses elementos, né? E os elementos iguais a 0, os termos nulos, os valores, né, 0, aparecem aí na parte superior. Então eu tenho uma matriz triangular, né, em que triangular superior, ok? Os zeros definidos aí na parte superior da matriz. Uma outra informação que eu coloquei aí...
toda matriz triangular é quadrada, né? Então, toda matriz triangular é quadrada, visto que apenas as matrizes quadradas existem os elementos A e J, né? Existe, né? Tu vai ter diagonal principal aí apenas nas matrizes quadradas, aquela informação inicial que eu dei para vocês. Então, se for uma matriz triangular, então sabe que é uma matriz quadrada também. Uma informação é um plus, né? Já é uma informação a mais que você tem. E aí o inverso, né? Será que toda matriz quadrada é triangular? Não, não é. Né? Toda matriz triangular, toda matriz quadrada não vai ser triangular. Eu já mostrei exemplos aqui em que isso não acontece. Né? E aí, para ser triangular, todos os elementos acima ou abaixo da diagonal tem que ser iguais a zero. Se eu tiver, por exemplo, um desses elementos aqui diferentes, não é mais uma matriz triangular. Né? É uma matriz quadrada, ok? Então, para que isso aconteça, uma matriz de ordem 2 triangular. 1, 0, 2, 1. É uma matriz triangular? É uma matriz triangular, porque todos os elementos acima da diagonal principal é essa, né? São iguais a zero. E todos os elementos, né, que estão acima, na verdade, é um único elemento zero, né? Mas continua sendo uma matriz triangular. Esse exemplo, a matriz de ordem 2 por 2. Ok, senhores, entendido aí essa diferença? Então, toda matriz triangular é uma matriz quadrada, mas nem toda matriz quadrada é uma matriz triangular. Essa é a informação, né? Lembra que para ser matriz quadrada, ela tem que ter diagonal principal, diagonal secundário. E se isso acontece, se ela tem diagonal e você determina a questão da matriz triangular baseada na informação de diagonal, então já sabe que necessita dessa informação. Matriz diagonal ou matriz identidade. A matriz triangular é uma coisa e a matriz diagonal ou matriz identidade é outra coisa, né? Mas, da mesma forma como para ser matriz... Cadê eu? Apareci aqui. Tá. Da mesma forma que para ser matriz triangular, ela precisa ser quadrada, na matriz diagonal também, né? A gente já tem informação. O nome da matriz já diz tudo, a matriz diagonal. Então ela tem que ter uma diagonal. Se ela tem que ter uma diagonal, ela tem que ser quadrada, né? É a informação complementar. E aí o que vai acontecer? Na matriz diagonal, todos os elementos ou acima e abaixo da diagonal, eles são iguais a zero, né? Só a diagonal principal é que é diferente de zero, né? Então eu tenho os elementos aí, é uma matriz de ordem, né, 3 por 3, quadrada, portanto, todos os elementos, exceto os da diagonal principal, são iguais a zero, né? A diagonal principal aí representada como A1, A22 e A... Tem até um erro, né? Seria o A33, coloquei A11 ali. Mas, tá, deixa eu corrigir aqui no quadro com vocês. Então, aqui, a nossa matriz, né, ela fica representada dessa forma. Eu não preciso... Eita, caramba. Eu não preciso definir os outros elementos, porque eu sei que eles são zero. O A11 é diferente de zero. O A22 é diferente de zero, mas todos os outros, né, vão ser zero. Ok? E aí, tem duas situações, né? Tem duas situações. Então, matriz diagonal, né? A diagonal principal é diferente de zero, todo o resto é zero. E aí tem duas situações, né? Porque é matriz diagonal ou matriz identidade. Se todos os elementos da diagonal principal forem iguais a 1, tu vai ter uma matriz identidade, né? Tu vai ter a matriz identidade, que é justamente a matriz em que a diagonal principal é igual a 1 e todo o resto é zero. Opa. Ok?
pegar aqui uma matriz de ordem 4, por exemplo, né? E aqui fazer uma matriz diagonal. Opa. Uma matriz de ordem 4 por 4, né, de ordem 4, quadrada, portanto. Essa é uma matriz diagonal, né? E ela é, né, todos os elementos dela, exceto da diagonal principal, são diferentes de zero, né? São diferentes de zero. Se fosse todos os elementos da diagonal principal iguais a 1, né, eu teria uma matriz de identidade de ordem 4, ok? Mas nesse caso... E aí quando por exemplo, quando a gente fala de ordem, né, e ela não é quadrada, por exemplo, ordem 3 por 2, ordem 3 por 5. Se ela for quadrada, né, se falar de ordem 4, então já entende que é quadrada, tá? Não precisa ser 4 por 4, 3 por 3, 2 por 2. Só diga que é de ordem 4 e aí você subentende, né, de maneira direta que a matriz é uma matriz quadrada, que tem 4 linhas e 4 colunas, por exemplo, se for a ordem 4. E aí a mesma situação, né? Toda matriz identidade é uma matriz diagonal, não deixa de ser, né? A matriz identidade é uma matriz diagonal, né? Porque os elementos da diagonal principal são diferentes de zero, mas... E a matriz diagonal, né? Aqui, né, indicada em que os elementos não são iguais a 1. E aí a brincadeira é... Toda matriz identidade, né? Toda matriz identidade é uma matriz diagonal, mas nem toda matriz diagonal, olha o exemplo, é uma matriz identidade. Toda matriz identidade é uma matriz diagonal, mas nem toda matriz diagonal vai ser uma matriz identidade. Ok? Então, esse caso está dentro, né, da situação em que ela é, ao mesmo tempo, uma matriz diagonal e uma matriz identidade. Né? Porque para ela ser uma matriz identidade, ela primeiro tem que ser uma matriz diagonal. Ok? E assumir um valor específico nessa diagonal, ou seja, um valor 1, né, para todos os elementos dessa diagonal principal. Ela tem uma diagonal diferente de zero, né? Então ela é uma matriz diagonal. E se ela tem esses elementos diferentes de zero e iguais a 1, ela é uma matriz de identidade. Ok? Então vale a premissa aí. Toda matriz de identidade é uma matriz diagonal, mas nem toda matriz diagonal é uma matriz identidade. Um exemplo que foi colocado aqui como exceção. É uma matriz diagonal? Sim, é uma matriz diagonal, porque todos os elementos da diagonal principal são diferentes de zero. É uma matriz de identidade? Não, não é uma matriz de identidade, porque eu tenho elementos distintos aí do algarismo 1, do valor 1, né, pertencente a essa diagonal. Ok, senhores. Vamos ver o que eu tenho mais de informação para vocês aqui. A matriz nula, né, é a matriz em que os elementos, né, todos dessa matriz, são são iguais a zero, né? Falávamos dos casos em que a matriz é triangular, em que tem que ter uma parte abaixo ou acima da diagonal principal igual a zero. Falamos do caso da matriz diagonal, em que a diagonal principal, né, é diferente de zero e todo o resto é zero. E a gente falou, e aí da matriz de identidade também, né, que a diagonal principal é 1 e todo o resto é zero. E aí agora aparece então a definição de matriz nula ou zero. Mas aí essa diferença aqui, por exemplo, né, essa matriz ela tem uma ordem, né? A matriz nula ela vai ter uma ordem, porque você tem elementos, né, dispostos nessa matriz. O zero é um valor, é um número, né? E pegar uma de ordem 3, nula de ordem 3, né? Quadrada. É uma matriz nula, mas essa matriz ela é de ordem 3. Ok?
Diferente daquele caso em que eu comentava com vocês no início, a ordem ela tem que ser, para fazer sentido, ela tem que ser maior que 1, né? A ordem não, o número de linhas e o número de colunas tem que ser maior que 1. Não pode assumir o valor 0, né? Não pode assumir o valor 0 aqui. Mas os elementos da minha matriz podem ser todos zeros? Podem ser todos zeros. Eu teria uma matriz nula ou uma matriz zero. Ok? Mas essa matriz, mesmo a matriz nula, ela vai apresentar uma ordem. Posso ter uma matriz de ordem 1 por 3, em que, né, ela tem os elementos todos iguais a zero, mas ela tem uma ordem, ok? Então, a matriz nula, né, aparece aí com todos os elementos iguais a zero, e não se limita a ser matriz quadrada, né? Pode ser uma matriz de ordem diferente, né? Com um número de linhas diferente do número de colunas, ok? Sem problema nenhum. A matriz oposta, né, é justamente a matriz que tem o sinal aí trocado, mas para ser oposta, ela tem que ter todos os sinais opostos, né? Todos os sinais. Vou colocar. E aí ela é indicada por, né? O oposto seria o menos A. O que eu ia fazer aqui é assim, voltar. Estava falando do exemplo, deixei a tela aqui, né, na frente de vocês. Tá, matriz oposta, né? Falando de matriz oposta, então eu tenho todos os elementos, ó, todos os sinais dessa matriz, eles são esse sinal de menos aí não significa necessariamente que é tudo negativo. Esse sinal de menos aí indica que se ele for positivo, né, se o termo da matriz A for positivo, então na matriz menos A ele vai ser um termo negativo. E agora se for o contrário, né, se eu tiver na matriz A esse valor negativo, na matriz menos A ele vai ser positivo. Como é que é isso, professor? Vamos pegar uma matriz A de ordem 2 por 3. Duas linhas, três colunas. Então, 1 menos 2, 0, menos 4, 2 e 1. Duas linhas, três colunas. A matriz menos A, ou a matriz oposta, né, vai ser o quê? Vai ter a mesma ordem, né, obviamente, só os sinais é que vão ser trocados. É como se você estivesse multiplicando essa matriz por menos 1 aqui, né? Cada elemento dessa matriz estivesse sendo multiplicado por menos. E aí, então, você teria a mudança de todos os sinais. Teria o menos 1, né, porque na matriz A ele é 1, então a matriz da matriz menos A, ele é o oposto, vai ser, então, menos 1. Aqui, ó, esse termo aqui ele é positivo, então na matriz oposta ele seria um valor positivo. 0 não tem sinal. O menos 4, né, ficaria 4. O 2 ficaria menos 2 e o 1 ficaria menos 1. Então, essa matriz é oposta a essa matriz. Todos os sinais são trocados. Necessariamente não precisa ser uma matriz quadrada para ser oposta, tá? Posso ter uma matriz de uma linha e 5 colunas tendo uma matriz oposta? Posso. E cada matriz, né? Cada matriz vai ter uma matriz oposta. Eu consigo escrever uma matriz que seja oposta à outra, fazendo justamente essa mudança de sinal aí entre os elementos dessa matriz, os termos dessa matriz, ok? Bem simples também esse conceito de matriz oposta, certo? O caso de matriz inversa é uma situação em que a gente vai definir mais na frente, tá? Mas só para ficar registrado aqui, que é um tipo de matriz, né? A gente está tratando de matriz,
E é um caso específico em que essa matriz vai depender de uma operação. Para eu conseguir definir essa matriz, eu vou necessitar de algumas informações. Eu vou necessitar saber como é que eu faço uma multiplicação de matrizes. Mas como é um tipo de matriz, eu coloquei aqui, mas depois a gente vai tratar dela mais especificamente lá na frente. Então eu tenho uma matriz B, né? E essa matriz, quando multiplicada pela matriz A, o resultado dessa multiplicação, ele vai produzir uma outra matriz, né? Em multiplicação de matrizes, duas matrizes produzem uma outra matriz, uma nova matriz. E nesse caso em específico, essa multiplicação produz exatamente a matriz identidade que a gente acabou de definir. Lembra da matriz identidade? Linhas iguais ao número de colunas é uma matriz quadrada, né? É uma matriz quadrada em que o número de linhas é igual ao número de colunas e a diagonal principal é igual a 1 e todo o resto é igual a 0. Então, se eu, sei lá, a matriz B aqui formada pelos elementos B11, vamos pegar uma matriz de ordem 2, né? B21, B22. Essa é a minha matriz B. A minha matriz A, quando multiplicada, vai produzir o que como matriz identidade? Como resultado dessa multiplicação, ela vai produzir uma matriz identidade, né, em que todos os elementos, além da diagonal principal, são zero. Nesse caso, só tem dois elementos na diagonal principal e dois fora, né, que seria justamente a diagonal secundária, né, iguais a zero também. Mas o resultado é conhecido, né? Se eu multiplico uma matriz inversa, e aí a lógica é a seguinte, ó, a matriz que está sendo analisada e a inversa dela, ok? Então, tu está tratando de uma matriz e a inversa dessa matriz, ok? Então, sempre a inversa vai ser baseada numa matriz já existente, né? Então, se eu tenho uma matriz, sei lá, a matriz 4 por 3, 4 por 3 não, 4, 3, 1, 2, né? Essa é a matriz. Eu quero definir qual é a matriz inversa, né? Mas eu estou definindo a matriz inversa para essa matriz aqui. E aí, por isso, aquela representação lá também, que pode aparecer assim, ó. B vai ser, na verdade, o A menos 1, né? A elevado a menos 1, enfim, né? Não é potência, né? É uma notação aí, A menos 1, né? Indicando que o B, né, nesse caso, B é a inversa da matriz A, né? E aí eu poderia, né, reescrever isso dessa forma, né? Poderia reescrever com menos 1 multiplicado o A, né? A inversa de A multiplicado por A vai ser igual à matriz identidade, ok? Então, representada. O mais comum é você ver essa representação, né? E aí, se você tem uma multiplicação de matriz por outra matriz, né? E aí é um caso em que essa multiplicação você não, né, não definiu, né? Não sabe, mas você fez lá, multiplicou e encontrou uma matriz de identidade. Então você já vai saber que, né, uma é inversa da outra, ok? E não necessariamente, deixa eu pensar numa situação aqui, né? Para ser identidade, ela tem que ser quadrada. Mas se eu pegar, por exemplo, uma matriz 2 por 3 e multiplicar com uma matriz. Não necessariamente elas precisam ser quadradas, tá? Mas comum a gente trabalhar com matriz quadrada, né, quando está tratando de matriz inversa, mas não tem essa regrinha aí.
Então, mas a gente vai, então, só definir aqui o que seria a matriz inversa, e em outras aulas a gente, né, depois que definir como é que faz multiplicação, né, como é que faz a operação entre duas matrizes, né, multiplicação em específico, a gente volta para, né, definir aí a matriz inversa. Né. A transposta, eu até coloquei um caso de matriz transposta. A matriz transposta, representada aí por AT, né, ela vai ser a matriz em que a linha de uma é a coluna da outra. Isso vai fazer sentido para todos os elementos, tá? Essa transposição aí, como se você tivesse, né, tem a matriz. Aqui eu coloquei um exemplo, depois vocês dão uma olhadinha nesse exemplo aí, fica bem óbvio, mas reforçando aqui, né? 1, 2, 3, menos 1, 4, 1, 3, 2, 3, por exemplo. A matriz transposta, ou AT, né, lá eu representei por B e depois disse que B era transposta, mas vamos logo fazer aqui, indicar aqui. Né? O que vai acontecer? Isso aqui, ó, na matriz transposta, vai passar a ser a primeira coluna. A primeira linha vai ser, na verdade, a primeira coluna. Então, 1, 2, 3. Essa outra coluna, a segunda linha, vai ser a segunda coluna. Então, menos 1, 4 e 1. E a terceira linha vai ser a terceira coluna. Né? 3, 2, 3. Ou seja, isso aqui, né, se tornou essa coluna. Essa linha se tornou essa coluna. Essa linha aqui se tornou essa coluna. E, finalmente, essa se tornou essa daqui. Ok? Então, matriz transposta também, o conceito é bem simples, né? Linha se tornando a linha de uma se tornando a coluna da outra, né? E nesse caso, tu pode ter mudança, inclusive, mudança da ordem. Nesse caso eu estava trabalhando com a matriz 3x3, então não importava, a ordem permanecia a mesma, né? Mas se tu estiver trabalhando, por exemplo, com uma matriz de ordem 2x3, duas linhas, elemento 0, 1, 2, três colunas, né? O elemento menos 1, 4, 3. E para essa transposição não tem cálculo, não tem nada, assim, só é fazer a mudança, né? Só é fazer mudança de linha por coluna. Então, a transposta vai ter que ordem? Tu vai dizer que essa linha aqui vai ser a primeira coluna. Então, observa aqui o que acontece. Ó. Tem essa linha, né, nessa matriz, ó, eu tenho três elementos. Então, se você for dispor na ordem como ela está em linhas, então ela vai passar a ter três linhas agora, ok? E não mais três colunas. E aí, então, a ordem aqui, ó, vai ser invertida. Eu vou ter três linhas e duas colunas na minha matriz transposta. Na minha transposição aqui, mudou a ordem, ok? Isso só vai acontecer quando ela não for quadrada, né? Quando a matriz não for quadrada, toda vez que você fizer a transposição, que você fizer a matriz transposta, você vai encontrar uma quantidade de linhas inversa à quantidade de colunas. Né? Você está fazendo a troca, né? O que era linha vira coluna e o que era coluna virou linha agora, ok? Então, é um conceito também bem simples, né? Matriz transposta, troca linha, troca coluna.
seguindo o mesmo critério, né? Primeira linha se torna a primeira coluna, segunda linha se torna a segunda coluna, terceira linha se torna a terceira coluna na matriz transposta, e assim sucessivamente, ok? O que mais que a gente tem de informação aqui? Matriz transposta, igualdade de matrizes. E aí a gente já falou disso quando tratou de, por exemplo, de matriz inversa. Então, quando a gente tratava de matriz inversa, a gente fez uma igualdade, né? A gente disse que o resultado de uma multiplicação era igual ao resultado de outra multiplicação. Igual ao resultado, não. O resultado da multiplicação entre a matriz inversa com a sua matriz, né, com a matriz normal, o resultado era a matriz de identidade. Então ali já tem uma igualdade de matriz. Mas de modo mais prático, mais direto, o que seria essa igualdade, né? Se eu digo que uma matriz é igual a outra, né? Se eu estou dizendo que a matriz A é igual à matriz B, isso aqui significa que cada elemento da matriz A, vou representar aqui cada elemento dessa matriz A por AIJ, ele vai ser igual ao elemento da matriz B e J. Mas é a mesma linha e a mesma coluna, tá? Mesma linha e mesma coluna iguais. O elemento que está na mesma linha, na mesma coluna, mesma posição. Então, parece meio óbvio falar isso, né? Para uma matriz ser igual a outra, ela tem que ser igual a outra matriz. Mas é uma definição que a gente precisa, né, definir, né? Essa matriz, para ser igual à matriz A, né, aqui, para que essa igualdade ela seja verdadeira, o que vai acontecer? Cada elemento, né, aqui na minha matriz B, só indicar aqui para não ficar muito óbvio, né? B11, B12, B21 e B22. O que vai acontecer aqui? O que a gente está indicando? Se eu digo que a matriz A é igual à matriz B, isso significa que o 1, ou pegando ao contrário, né? Esse elemento aqui é o que a gente não sabe. Ele tem que ser igual a quem? Esse elemento ele tem que ser exatamente igual ao elemento que ocupa a primeira linha, a primeira coluna. Ele está na primeira linha, a primeira coluna, então ele tem que ser igual ao elemento que ocupa a primeira linha, a primeira coluna da matriz A. E aí ele é 1. O elemento que ocupa primeira linha, segunda coluna, o B12, ele tem que ser igual, já que eu disse que A e B são iguais, né? E esqueci aqui a igualdade, eu estou afirmando que A é igual a B, né? Se A é igual a B, então significa que esse elemento aqui é igual ao mesmo elemento que ocupa a primeira linha, a segunda coluna, né? Então, no caso 2. E assim sucessivamente, de modo que quando eu fizer isso, né, eu vou ter exatamente a matriz, né, a igualdade entre as matrizes, né? Parece meio óbvio, uma matriz é igual a outra quando ela é igual a outra. Né? Mas algumas definições que a gente vai precisar, né, com o tempo, tratar, por exemplo, quando a gente estiver pensando em sistemas lineares, por exemplo, né? Você faz a igualdade, mas você não sabe exatamente qual é esse termo, né? Aqui pode aparecer variável, pode aparecer letras, né? Pode aparecer outra coisa aí. Mas eu sei que A e B são iguais. Se eu tenho essa definição, então eu sei que esse elemento aqui vai ser igual a esse elemento aqui, mesmo que não seja óbvio ainda qual é o elemento, né? Eu posso, né, montar uma equação do primeiro grau, montar enfim, né? Mas eu consigo definir os elementos aí baseado nessa informação de igualdade. Mas a ideia principal aqui é que para ser igual,
cada elemento que ocupa a mesma posição em uma matriz tem que ser igual ao elemento que ocupa a mesma posição na segunda matriz, né? Que eu peguei um exemplo de duas matrizes A e B de ordem 2 e 2, né? 2 por 2. E aí, então, definimos aqui, né? E para que essa matriz A seja igual à matriz B, esse elemento tem que ser igual a esse. O elemento que ocupa a segunda linha, a primeira linha, a segunda coluna, tem que ser igual ao elemento que ocupa a mesma posição, ou seja, a primeira linha, a segunda coluna na matriz B. Esse elemento, o elemento 1, ocupa a segunda linha, a primeira coluna, tem que ser igual ao elemento que ocupa a segunda linha, a primeira coluna na matriz B, e assim sucessivamente, né? Até o último elemento. E aí a ordem não muda, tá? Se é uma matriz igual, ela é igual em ordem, em quantidade de elementos, em tudo, né? É igual, né? É igual. E aí essa condição de igualdade a gente usa para alguns conceitos, né? Nesse caso aqui envolvendo só números, isso parece óbvio, né? Ah, essa matriz é igual a essa, né? Mas qual que é a condição para que elas sejam exatamente iguais, né? Que cada elemento que ocupa uma posição seja igual ao elemento que ocupa a mesma posição, seja igual o valor de acordo com a posição que ele ocupa. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, né? Um menos 3, isso faz sentido para todos os elementos, tem que fazer sentido para todos os elementos. Se eu tivesse aqui um menos 3, eu já não podia dizer que A é igual a B. Né? Embora o primeiro, o segundo, esse elemento, né, satisfaça a condição de igualdade, né? Mas chegou no último aqui, ó, não deu certo. Então, A é diferente de B, ok? Então, para que essa condição de igualdade seja né, definida, seja realmente trabalhada aqui, isso tem que fazer sentido para todos os elementos, ok? Então, igualdade de matrizes, e aí eu acho que eu finalizo então essa parte, e agora a gente consegue fazer as operações envolvendo as matrizes, né? A primeira operação é a adição envolvendo matriz. Se você quer somar duas matrizes, você soma o elemento que ocupa a mesma posição nas duas matrizes, né? E aqui é uma representação, né? O C e J, que seria o novo elemento, que é resultado de uma soma de elementos de matriz, a matriz, né, cujos termos são A e J, mais B e J, ele vai ser definido, né, o que está colocado aí, C e J é igual aos elementos A e J, né, somados, B e J. Ou seja, né, eu estou somando os elementos que ocupam a mesma posição. Então, 2, 3, 1, 4, 2 e 1. Com uma matriz, né? 1, 3, 2, 1, 4, 1. E aí eu só consigo somar matrizes de mesma ordem, tá? Então, se a matriz é de ordem 2 por 3, eu tenho que somar com uma matriz de ordem 2 por 3 também, porque eu preciso da informação da posição em que aquele elemento ocupa, da posição que o elemento ocupa para que eu consiga fazer, né, essa operação de adição. Estranho. Tá bem marcando. E aí, então, eu somo o mesmo elemento. Então, a matriz nova, a matriz, né, que vai ser resultado, também vai ter a mesma ordem, né? Não vou modificar a ordem aqui e vou fazer as adições entre os elementos, ó. Primeiro termo, né, o elemento que ocupa a primeira linha, a primeira coluna, adicionado com o elemento que ocupa também a mesma posição na outra matriz. Então, é 2 mais 1.
ocupa primeira linha, segunda coluna, o menos 3, somado com o 3 que ocupa, né, primeira linha, segunda coluna. E assim sucessivamente, né? Primeira linha, terceira coluna, primeira linha, segunda coluna. A adição. Isso vai determinando as posições em que eles vão ocupar na nova matriz, tá? Então, essas posições, né, já estão definidas previamente, né? 1 mais 1, o 4 mais 4, e eu acabei pegando praticamente a mesma matriz aqui, né? E aí o resultado para isso, vou colocar bem pequenininho aqui, 3, 0, 5, 2, 8 e 2. Então essa é a minha matriz de resultado, né, em que eu somei matriz A com a matriz B e obtive uma terceira matriz, né, diferente, porém de mesma ordem. Observa que a ordem é mantida, não teve alteração de ordem, não teve modificação nenhuma. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, que eu acho que deu um probleminha na minha câmera, que ela mudou. Tá, vou fazer uma pausa aqui para verificar o que aconteceu. Pronto, eu acho que voltou ao normal agora. Deu um bug aqui, tá? Então, apresentando aqui para vocês, né, finalizando aqui então, a ideia de soma de matriz. A subtração é a mesma coisa, é o mesmo procedimento, é o mesmo critério que você usa para somar, você usa para subtrair duas matrizes, né? Então, e aí é a mesma coisa, é o mesmo tudo, né? Só vai mudar a operação, né? Você está somando duas matrizes, essas matrizes têm que ter a mesma ordem, né? Mesma quantidade, a quantidade de linhas da primeira matriz tem que coincidir com a quantidade de linhas da segunda matriz e a quantidade de colunas também tem que coincidir nas duas matrizes. Então você não consegue fazer soma, por exemplo, se você não tivesse aqui, por exemplo, a terceira coluna, com quem você ia subtrair o 2? Não tem com quem fazer essa operação, né, por exemplo. Né? Então só faz sentido quando você trata de matrizes de mesma ordem, ok? E aqui, agora a representação é uma subtração, né? Só vai mudar a operação. Então você está fazendo a subtração desse elemento com esse elemento, né? 2 menos 1, e vai ocupar a posição que eles já ocupavam, né? Primeira linha, primeira coluna. O resultado vai ocupar a primeira linha, primeira coluna. Menos 3 com menos 3. O 2 com menos 2, né? O 1 com 1, então 1 menos 1. O 4 com o 4, 4 menos 4. E o 1 com 1 de novo. O resultado para isso, 2 menos 1 é 1, 3 menos 3 é menos 6. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, gente. Um exemplo de subtração, ok? Então, nesse caso, e aí se for uma matriz quadrada, né, continuaria com a operação seguinte. Aqui teria mais uma linha, aqui teria mais uma linha, por exemplo, né, você faria a subtração de cada elemento com o elemento que está na mesma posição na outra matriz, ok? Então, é basicamente isso. Isso é subtração e adição de matrizes. O elemento que ocupa a mesma posição na matriz adicionado ou subtraído com outro elemento que ocupa a mesma posição na matriz que está sendo somada ou subtraída aí nesse caso. Certo? Avançando, a gente tem então a terceira operação, que é a multiplicação de um real, um número real multiplicado por uma matriz, né? Multiplicar um número real por uma matriz, a representação aí ficou, né, definida como Bij igual a Kij. Isso significa o quê? Eu esqueci de colocar a tela para vocês aqui, ó. Então, o elemento B e J é o produto, é o resultado de uma multiplicação que foi feita com K, que é um número, que é um escalar, né, em uma matriz. E aí essa representação ficou indicada, né, B
e J como resultado agora de um K que multiplicou uma matriz A e J. Em outras palavras, né, eu estou produzindo uma matriz B que é resultado, né, B de ordem M por N, que é resultado de uma multiplicação de K, né, por uma outra matriz, né, também de ordem M por N. A ordem aqui não vai mudar, não vai ter modificação, né, vai ter a mesma ordem. A única diferença é que tu vai multiplicar um escalar, né, com os elementos dessa matriz. Por exemplo, uma matriz 3, 1, 2, 1, 4, 1, 1, 1, 0, por exemplo, e o escalar, sei lá, um menos 2, né? A matriz nova, a matriz B que tu vai gerar, vai ser o resultado dessa multiplicação, né? Menos 2 vai multiplicar cada elemento que tem dentro dessa matriz, né? Cada elemento da minha nova matriz. Então, menos 6, né, que é o resultado da multiplicação de menos 2 com 3, menos 2 com 1, o resultado é menos 2 com 2, né, multiplicado, o resultado menos 4, o menos 2 com o 1, menos 2 com 4, menos 8, menos 2 com 1, menos 2, menos 2 com 1, menos 2, menos 2 com 1, menos 2 e menos 2 com 0, que dá 0. Então, nesse caso também, bem simples a multiplicação de um escalar por uma matriz. Cada elemento da minha matriz está sendo multiplicada por esse número, ok? Cada elemento da matriz está sendo multiplicada por... Ok. Então, essa é a definição, né, de multiplicação de um número, um escalar, né, por uma matriz, né? Nesse caso é bem simples também, né? Acredito que vocês não tenham dificuldades nesse caso. O número multiplica todos os elementos dentro da matriz. E a multiplicação de matrizes, que é o último caso, né, de hoje que a gente vai tratar, né? Já falei bastante. E aí a gente continua na próxima aula, mas vamos falar da multiplicação de matrizes aqui. E aqui eu vou fazer uma representação envolvendo elementos A e J para colocar aqui. Então, a multiplicação aí representada por uma matriz de ordem M por N, que multiplica uma matriz B de ordem N por K. E aí essa representação aqui é igual a uma matriz AB, né, que vai ter a ordem M por K, que pode ser também representada por uma matriz C de ordem M por K. Aí sim, essa informação agora aqui no quadro. O que está acontecendo? Eu estou multiplicando uma matriz que tem uma ordem, né, M por N, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. Desculpa, o número de linhas é igual ao número de colunas. Tem uma quantidade M de linhas e uma quantidade N de colunas, e a matriz B que está sendo multiplicada, o que acontece? A quantidade de linhas coincide com a quantidade de colunas da matriz A. Observa que eles são iguais. Para que essa multiplicação aconteça, isso deve ser uma condição que deve ser satisfeita. E a quantidade de colunas aqui na matriz B não vai fazer diferença, né? Quantidade de linhas importa na matriz A para fazer a multiplicação? Não. Se essa condição aqui estiver satisfeita, ou seja, o número de colunas da matriz A ser igual ao número de linhas da matriz B, você consegue fazer essa multiplicação. Se e somente se. Ao exemplo, vamos pegar, né, representar aqui as letrinhas.
A condição é, número de colunas tem que ser igual ao número de linhas. Então, se eu pegar uma matriz A11, A12, vamos pegar 3 colunas. A13. E aqui A21, A22 e A23, por exemplo, né? Essa matriz, para que eu consiga multiplicar ela com outra matriz, o que vai acontecer aqui? Ela tem que ter quantas linhas? Ela tem que ter 3 linhas, né? Já que eu coloquei 3 colunas aqui, então tem que ser isso, ó. E eu vou pegar a matriz B11, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, B, 3, 1, B igual a 3, 2. E eu vou colocar, na verdade, mais uma coluna aqui, né? Porque observa que a quantidade de colunas não vai importar. Então, eu vou pegar mais uma coluna aqui só para encher o tempo aí. Encher o 4. 1, 3, B, 2, 3 e B, 3, 3. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Cada elemento dessa linha vai multiplicar os elementos de cada uma dessas colunas aqui, ó. Ok? Então, cada linha vai multiplicar todas as colunas. E o resultado para essa operação aqui, ó, vai ser um único valor. Né? A multiplicação disso tudo aqui vai ser um único valor que vai ocupar sempre a primeira linha e de acordo com as colunas. Depois, tu vai passar para a segunda linha, né? Segunda linha. Então, na tua matriz produto, isso vem para a segunda linha, que vai multiplicar de novo as colunas. Então, é uma bocado de operação que tu vai fazer aí. Então, eu vou deixar representado aqui as multiplicações, depois a gente passa para um exemplo, né? E aí a operação é a seguinte, esse multiplicado com esse, né, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, mas sempre linha com coluna. E para que isso, né, faça sentido, o que tem que acontecer? Né? Quantidade de colunas tem que ser igual à quantidade de linhas, é aquela situaçãozinha, né? Porque se não tivesse, por exemplo, essa linha nessa matriz, não tenho essa, o que ia acontecer? Esse elemento ia multiplicar com esse elemento ia multiplicar com esse, mas esse não tem elemento para multiplicar. Então, por isso, aquela condição. Quantidade de elementos da coluna da matriz A tem que ser igual à quantidade de linhas da matriz que está multiplicando. Então, vamos lá. A11 vezes B11 mais... Agora vem o A12 vezes o B12, né? Mesma posição. Desculpa, aqui é o contrário, né? Mais, agora o A13 vezes o B31. Ok? Então, esse é o primeiro elemento. Esse valor todo aqui, ó, vai ser um único número que vai ocupar a primeira linha, a primeira coluna no resultado da matriz produto. E aí você vai fazer a outra multiplicação agora, que vai ser um número. E aqui, né, o segundo número, o segundo valor, né, o segundo elemento da minha matriz produto, isso vai caber aqui. Então vamos lá, de novo, a mesma coisa. Agora esse elemento A1 vai multiplicar o B12 mais o A21, o A12 multiplica o B22, dá um pouquinho de trabalho, né? Mais o A13 agora multiplicando o B32, e não vai caber, né? Fazer uma pausa aqui só para tentar
arrumar esses elementos aqui. Pronto, vamos ver aqui se fica melhor. Então, e aí a terceira multiplicação aqui, ó, seria então o A11 com o B13 mais o A12 com o B, com esse, né? 23 e finalmente o A13 com B33, que não vai caber ainda, né? O A13 com o B33. Ok? Então, isso aqui é um valor, isso aqui é um valor e isso aqui é um valor. Na segunda linha vai acontecer a mesma coisa, tá? Na segunda linha vai acontecer a mesma coisa. Essa linha vai multiplicar todas as colunas da outra matriz, ok? E vai definir um único resultado também. Porque aqui o que vai acontecer? Tu vai ter valores numéricos, vai multiplicar e depois vai somar com outro valor, ok? E aí, então, mesma representação. Esse elemento multiplica esse elemento multiplica esse elemento multiplica esse. Soma tudo, o resultado dessas multiplicações. Esse elemento multiplica esse elemento multiplica esse elemento multiplica esse. Já para ocupar essa posição aqui, já para ocupar esse valor aqui, ó, o 3, o 2, 2, o elemento C, 2, 2. O que vai ser o elemento C33? C23 vai ser a multiplicação dessa linha aqui por esse elemento multiplica com esse elemento multiplica com esse, soma tudo, tu vai obter um único valor que vai ocupar essa posição aqui, ok? E o que aconteceu com a ordem dessas matrizes, né? E aqui eu vou só indicar, vocês façam depois essa representação de soma aí que eu quero tratar ainda de um exemplo com vocês, né, de multiplicação de matriz, tá? Aqui então é o 2, 1, ok? Vocês façam então a representação dessa multiplicação aí, para essa última ali. Mas o que aconteceu com a ordem dessa matriz? Observa aqui, eu tinha uma matriz de ordem 2 por 3, que eu multipliquei com uma matriz que tinha ordem 3 por 3, né? Para que essa multiplicação está aparecendo? Está aparecendo. Para que essa operação de multiplicação fizesse sentido, a quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. E a ordem da nova matriz que vai ser gerada vai ser exatamente a quantidade de linhas da primeira matriz e a quantidade de colunas da segunda matriz. Ou seja, a minha nova matriz que eu gerei, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, é uma matriz de ordem 2 por 3, ok? Coincidindo aqui com o primeiro elemento, né, a quantidade de linhas da primeira coluna, da primeira matriz e a quantidade de colunas da segunda matriz, ok? Então, essa é uma informação também importante que às vezes pode ser usada, né, para resolver alguma questão aí envolvendo isso, envolvendo multiplicação de matrizes. Então, um exemplo, nós vamos pegar uma matriz A de ordem 2, de ordem 2, 1, menos 1, 0, 4, né? Essa matriz tem ordem 2 por 3, e aí eu tenho que ter então aqui uma matriz com a mesma quantidade de linhas. Então, se ela tem 3 colunas, aí eu vou colocar uma matriz com 3 linhas aqui para que essa multiplicação faça sentido, né? E eu vou pegar esse caso aqui, ok? Na multiplicação, o que vai acontecer? Cada linha dessa matriz multiplica todas as colunas, ou seja, 2 vezes o 1 mais o 1 vezes o menos 1 mais o 1 vezes o 4. Opa, vezes 4. Isso define um único elemento.
essa linha ainda multiplica a outra coluna, que vai definir a segunda coluna. Então, 2 multiplicando o 0 mais o 1 multiplicando o 1 aqui, ó, e o 4 agora multiplicando o 2, que é o último passo, né? A linha multiplicou todas as colunas, finalizou aqui a primeira linha da matriz produto. O que vai acontecer agora? Eu vou passar para a segunda linha e multiplicar todas as colunas novamente. Menos 1, que multiplica 1, mais... Agora é o 0 multiplicando menos 1, mais 4, que multiplica o 4. Na segunda é o menos 1, aqui é o menos, né? Multiplicando o 0, mais 0 multiplicando o 1 e o 4 multiplicando o 2. O produto, o resultado, né, a matriz produto, a nova matriz gerada é uma matriz de ordem. Né? Aqui a ordem da minha matriz era uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Aqui eu tinha uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Né? O que vai ser? Eu tenho quantidade de colunas da primeira matriz igual a quantidade de linhas. Né? Deixa eu colocar aqui, fica mais fácil. Né? 2 por 3 é a primeira matriz. E aqui a matriz, né, que foi multiplicada, que tinha ordem 3 por 2. Esses dois valores mais internos coincidem e os mais externos aqui, né, indicando linha e coluna da nova matriz, ou seja, eu tenho uma matriz quadrada de ordem 2 aí, cujo resultado vai ser 2 vezes 1 é 2. Aqui o resultado fica negativo, né, menos 1, com 4, ou seja, 2 menos 1 é 1, positivo, 4, 5. 0, né, 1 e 8. Então, 9 e menos 1, aqui dá 0, e aqui dá 16. Então, 16 com menos 1, 15. 15 positivo. 0, 0 e 8 como resultado. 8. Ok? Então, é um pouquinho mais trabalhoso, mas não é difícil, tá? Só tem que, né, tomar cuidado quando você estiver fazendo a multiplicação, né? Cada elemento pegando sempre o primeiro elemento com o primeiro elemento, o segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna, o terceiro elemento da linha com o terceiro elemento da coluna. Fez isso para a primeira coluna, repete o mesmo procedimento para outra coluna. Se tivesse outra coluna, ia continuar repetindo. Se tivesse mais outra coluna, continua. Observa que a quantidade de colunas da segunda matriz não faz diferença e a quantidade de linhas aqui também não faz diferença. Né? Se eu tivesse um caso em que eu tivesse, sei lá, 5 linhas aqui a mais, né, só ia aumentar a quantidade de linhas da tua matriz produto, mas a multiplicação seria possível porque eu teria, né, linhas, a quantidade de colunas, desculpa, 3, coincidindo com a quantidade de linhas aqui. Ó. Nessa matriz, o que não poderia variar seria a quantidade de linhas. Eu só poderia ter 3 linhas aqui. Né? Quantidade de colunas eu poderia ter mais. Aqui, ó, se eu quisesse variar alguma coisa, eu poderia aumentar a quantidade de linhas. Né? Mas a quantidade de colunas teria que ser fixa 3, porque eu estava multiplicando uma matriz de 3 por 2 ali. Ok? Então só tem que ter essa clareza. E aí, qual que é a posição que os elementos vão ocupar? Quando tu multiplicou a primeira linha com a primeira coluna, né? Primeira linha e primeira coluna. Então, primeiro. Ou seja, a primeira posição, elemento A1 da nova matriz. Tu multiplicou a primeira linha com a segunda coluna. Ou seja, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Se eu tivesse mais um elemento, mais uma coluna aqui para multiplicar, primeira linha, mais com a terceira coluna, então, primeira linha, terceira coluna como resultado na matriz produto, ok? Eu passei para a segunda linha com a primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna, ok? E isso tudo aqui, mais uma vez, é uma operação toda que vai definir um número, né? Cada elemento desse,
Ok, senhores? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês na aula de hoje e a gente se vê na quinta-feira com a entrega da lista de exercícios de vocês é hoje até a meia-noite, né? Então, se apressem aí, eu recebi uma ou duas apenas até agora. Ok? Não, eu estou confundindo. Pera. De vocês. Lista de vocês não. A de vocês é hoje até a meia-noite, né? Que eu defini dia 4. E a de cálculo, que tinha aula ontem, mas eu não defini porque eu deixei a lista na semana passada. A de vocês é hoje, ok? Se apressem aí e mandem as respostas de vocês. Observa que vale um quarto da nota. Né? 2,25, né, de pontos aí que vocês podem obter só resolvendo essa lista, consultando, né, consultando colega, consultando o monitor, consultando livro na internet, o que vocês quiserem, tá? Então, bom estudo aí para vocês para esse novo capítulo e a gente se vê na próxima aula, senhores. Grande abraço.